Fala galerinha da Geração Cash, canal que você sempre vai ver os assuntos mercado financeiro, empreendedorismo, vendas, marketing digital. Hoje o convidado, ele representa mercado financeiro. Então a entrevista vai ser sensacional porque a história desse cara, vocês vão se surpreender. Eu me surpreendi. Conheço ele já tem um tempo e toda vez que a gente conversa, eu posso dizer para vocês que eu pego um susto, porque ele parece que está cada vez mais antenado, tem coisas para lançar, tem novidades e a gente vai saber de tudo agora nesse bate-papo. Com vocês aqui, com a gente, na verdade, com a plateia, inclusive, o grande Israel Pires. E aí, meu irmão? Fala, Pex. Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Israel Pires, para quem não me conhece ainda. Tenho 26 anos de idade. Há alguns dias, daqui a pouco, faço 27. Falta pouco, hein? Falta pouco. Trabalho com o mercado financeiro já tem uns 3 a 4 anos de forma profissional, né? E é isso. Vamos aí para o bate-papo aí do que vai rolar nessa noite. Posso perguntar tudo mesmo? Pode perguntar tudo aí, a gente vai responder tudo. Então, maravilha. Sem tarja preta. Quero saber de você, antes de mercado financeiro. Sim. Sei que tua formação é engenheiro, né? Engenheiro de produção, engenheiro de produção. Engenheiro de produção. Mas antes da engenharia, o que é que tu pensava? Tu sempre pensou em ser trader? Como é que trader nasceu na sua vida? Como é que o mercado financeiro veio? Mas assim, conta a tua vida antes até mesmo na engenharia, até a gente chegar lá no mercado financeiro. Certo. Mercado financeiro. Eu sempre tive a visão de empreender, né? Eu sempre tive a visão de não depender do tradicional. Só que minha família, por ser muito cética, por pensar que para você ter sucesso na vida teria que ter uma graduação de faculdade, trabalhar por 30, 35 anos, 40 anos naquela profissão. Tradicional, família tradicional. A família, né? tradicional. Que pensa dessa maneira. Então, a gente que nasce, né, com esse viés familiar, a gente acaba aqui entendendo que de fato aquilo vira a verdade absoluta. E meu começo ele foi muito difícil, né? Eu sempre estudei em escola pública. Porque tua família veio de classe média baixa, é isso? Minha mãe é costureira, Sim. Né? E meu pai começou na época na empresa Vale como ferroviário. Né? Depois, com o tempo, ele foi crescendo dentro da empresa. Mas sempre nunca foi uma vida muito escassa, mas também eu não tinha muitas regalias, né? Era tudo muito controlado, até porque eu vinha de uma família classe média. E para mim ter sucesso era como se fosse eu ter a mesma vida que meu pai. Não que ele não tivesse sucesso, porque a definição de sucesso varia de pessoa para pessoa. Mas até muito tempo eu internalizei isso muito na minha cabeça. Tanto que eu queria me formar, conseguir um emprego na mesma empresa que meu pai e dali para frente trilhar uma carreira profissional. E tudo começou, como tu perguntaste, né? Eu, com 17 anos, entre 15 a 17 anos, eu vendi tanja, né? Para me conseguir ter meu próprio dinheiro. E aí também... Então, tua área começou em vendas. Vamos pontuar isso. Começou em vendas. Isso. Maravilha. Comecei com vendas, depois eu fui menor aprendiz em um supermercado na minha cidade, porque eu queria ter a carteira assinada, isso para mim era o máximo, falar para meus amiguinhos, cara, eu tenho carteira assinada, eu trabalho, eu tenho que trabalhar hoje, então não posso ficar amanhã eu trabalho. Porque eu achava isso o máximo, eu me sentia muito adulto, eu me sentia vivo, né? Só que eu comecei a perceber que aquela vida não era para mim, de chegar, bater ponto e fazer as coisas que é tipo uma corrida dos ratos, né? Tinha aquele filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, né? Você acaba fazendo todo dia a mesma coisa e não começava a ver progressão na minha vida. Porque a cada vez mais eu acho que a população, Israel, está se conscientizando que o grande lance para o novo milênio não é vender horas, né? É vender conhecimento. Sim. A galera vende horas e a venda das horas elas nunca são valorizadas. Sempre a hora demanda ter um preço lá X, né? Digamos, tua hora é de o funcionário público, vou dizer, sei lá, R$30, vou jogar qualquer preço. Mas o problema é, do excelente funcionário público a hora é 30, do mediano a hora é 30, do péssimo a hora é 30. Então acaba desestimulando o excelente, né? Que se a hora dele vale mesmo daquela pessoa que é relapsa. Mas aí tu trabalhava nesse mercadinho e foi aí descobrindo que tu tinha que criar outra coisa, né? Sim, eu sempre tive dois pensamentos na minha vida, né? A partir do momento que você trata o bom e o ruim da mesma forma, que é o que acontece demais no emprego tradicional, você não melhora o ruim e você não deixa o bom evoluir. Sim. Então você equipara os dois. Você desestimula também, né? Desestimula e tal. E essa questão de tempo, eu comecei a ter uma visão do seguinte: quanto tempo você tem por dia, Pex? 24 horas. A gente não consegue criar mais horas na nossa vida.
Então, quem se limita a vender sua hora, literalmente é uma pessoa limitada a 24 horas por dia. Sendo que você tem necessidades básicas, que é dormir, né, se alimentar, descansar, se alimentar, e por aí vai. Então, sua hora é limitada. E a partir do momento que você vende o seu conhecimento ao invés da hora, você tem uma escalabilidade muito maior. Porque o teu conhecimento ele não é limitado. A partir da pessoa que ela começa a entender que o conhecimento dela é limitado, automaticamente ela para de progredir. Né? Uma vez eu andando de ônibus pela cidade lá onde eu moro, eu vi uma frase no ônibus: para o conhecimento não existe ponto final. Então, a gente sempre tem algo a aprender, né, à medida que o tempo vai passando. E eu sempre me projetei em relação a isso. Né? Então, tipo assim, eu tô para conhecer alguém que tenha a minha idade, que possivelmente tenha a carteira assinada mais vezes do que eu. Eu já trabalhei, por exemplo, como motoboy, entregando no iFood. Já trabalhei em lojas de shopping como Hering, C&A. Né? Passei muito tempo na C&A, então no shopping trabalhei por volta de uns 2 anos e meio, 3 anos da minha vida. Né? Quando eu completei a maioridade, deixei de ser menor aprendiz no supermercado na época. Quando eu terminei de ser menor aprendiz, eu ingressei na faculdade, né? Eu fui bolsista no Pitágoras, concluí a minha graduação com 22 anos, nesse meio tempo eu trabalhava numa empresa chamada C&A. E lembra do meu sonho de trabalhar e trilhar os mesmos passos do meu pai? Eu prestei, na época, uma prova, um seletivo para entrar na Vale. E foi lá que eu comecei a caminhar, né, os primeiros passos. Entrou? Na Vale, entrei na Vale, sim. Fiquei lá por 2 anos, no período de estágio obrigatório era 1 ano. Renovaram comigo 2 vezes o meu contrato por 2 aditivos de 6 meses. E foi daí que eu comecei a ser inserido dentro do mercado de trabalho. Né? Só que quando eu saí da Vale, teve aquele choque de realidade de, pô, tô no mercado, e agora? Que é a realidade da grande maioria que se forma em engenharias, em áreas técnicas, né? Não até mesmo na área da saúde. E quando eu cheguei para o mercado, eu não comecei a ver oportunidades, mesmo tendo um currículo bom que, por exemplo, quem conhece a Vale de indústria, sabe que outras indústrias buscam profissionais que já passaram por lá. Por N motivos, por treinamentos, por cultura da empresa, por tudo isso que a empresa investe no funcionário. E é isso tudo mesmo que a galera pensa lá fora? Realmente vocês têm um treinamento diferenciado lá? Imprimir uma cultura diferenciada lá dentro? Sim, literalmente lá eles imprimem uma cultura diferenciada, porque é uma empresa que ela é a segunda maior mineradora do mundo, então eles buscam muito modelos de cultura profissional fora do Brasil, então lá dentro é como se fosse um outro mundo, né? Sim. Eu lembro que eu saía da Vale, eu pensava que quando eu estava lá eu tinha cuidado com segurança, com saúde, cuidado com o próximo, né? De sempre estar ali atento o que o meu parceiro ali, meu amigo está sentindo, entendeu? Essa questão interpessoal, eu melhorei muito lá ao trabalhar lá dentro, porque eles pregam muito isso, né? O cuidar do outro, né? A empatia, se colocar no lugar do outro. E quando eu saí da Vale, eu tive um choque de realidade, como eu estava falando, de um mercado de trabalho. Foi daí que entrou o motoboy. Né? Não tinha oportunidades, comecei a trabalhar numa loja de suplemento, mas ainda era muito limitado. Então, trabalhar como numa loja de atendente de venda de suplementos em frente a uma academia. Mas como atendente, no como caso, atendente. Né? Aí eu comecei a ver que era muito limitado. Eu trabalhava todos os dias da semana e ganhava R$1.000. E aí um amigo me falou assim: tu tem moto. Motoboy ganha em média 100, R$120 por dia. Por que tu não faz isso? Aí daí eu comecei a buscar alguns lugares, comecei como backup, né? Tipo, encontrar uns lugares, por exemplo, você é motoboy, você não vai iFood, hoje. Né? Pelo iFood, né? Então, iFood e também lojas fixas, né? Tô precisando de motoboy para hoje, eu ia. E assim eu trabalhei por uns 6 meses, 6, 7 meses, de forma profissional mesmo, como única fonte de renda. Nesse meio tempo eu já estava casado, né? E foi um período de maior provação na minha vida, porque muita gente não sabe, né? Acho que até mesmo a minha esposa, eu nunca abri isso para ela. Então, a primeira vez que eu vou estar falando isso aqui de forma bem aberta. Eu passei 6 meses da minha vida depois de casado, quando a gente se mudou para uma kitnet, comendo literalmente só miojo, aquele macarrão instantâneo, calabresa e toscana. Era a minha alimentação por 6 meses. E por vezes, período de final de mês... Mas como assim? Ela não sabia? Ela não estava lá também? Ela não sabia porque eu tentava me fazer forte. Entende? Sei. Não é essa parte que ela não sabia. Era como se assim, essa parte é a melhor parte desses 6 meses. Tinha vezes que, como eu saía para trabalhar de noite e tava acabando, por exemplo, os Nissin, essas coisas que a gente comprava para passar o mês, ela perguntava: já comeu? E eu falava: já comi, tô cheio. Quando na realidade eu não tinha comido nada. Minha última refeição tinha sido o almoço, porque eu sabia que ela tinha que comer. Então, para dividir, ficaria menos e os dois ficariam com fome. Então, se for para ficar um com fome, eu preferi ficar com fome. E quando ela ia dormir, era o momento que eu comecei eu já entrar nesse detalhe, né? De começar a estudar mercado.
Porque eu via pessoas que tiveram resultado, mas era ali que eu ia começar a estudar, porque era o único tempo que eu tinha livre, né? E com silêncio. Porque eu morava numa kitnet, era vila, então, porventura, vizinhos gritavam, tinha som, e esse horário era o horário que eu conseguia me conectar com o meu próprio estudo. E eu comia biscoito, água e sal com água. Só para saciar a fome eu consegui ter meu foco. E durante esses 6 meses foi só isso. Nesse meio tempo eu já estava ganhando um pouquinho como motoboy e eu comecei a construir a minha casa também como ajudante de pedreiro. Né? Peguei o pedreiro que era o tio dela e como eu não podia pagar o ajudante, tudo que eu ganhava, nessa época eu tinha um carrinho também, eu vendi, era um Corsa 2000, ano 2000. Vendi por valor de 6, 7 mil reais e comprei tudo de material. Isso foi por volta de que ano? Eu tinha uns 21 anos, tem uns 6 anos isso mais ou menos. 6 anos, né? 6, 5 anos. 2017, 2016. Foi aí que eu vendi esse carro, comprei tudo de material bruto, como cimento, tijolo, brita, e comecei a construir minha casa para sair do aluguel, porque até então o aluguel ocupava uma parcela muito grande. Né? Ela trabalhava? Na época ela era microempresária, a gente tinha uma academia na cidade, né, da família, ela e a mãe dela, e nessa época teve um período muito ruim na academia, porque é sazonal, né? Academia de bairro. Então a gente não consegue ter uma certeza que não é tipo uma Smart Fit, que você já é validado. Sim. Tem períodos que de repente abre um CrossFit, foi na época que surgiu essa moda do CrossFit, levou uma grande parcela de alunos de academia de bairro e começou a enfraquecer um pouco. Então era muito altos e baixos, né? Durante esses 6 meses aí que tu foi motoboy, pelo menos nos primeiros 6 meses, como era o teu, uma coisa que é muito importante para você que hoje é trader, mas como era o teu mindset, o fato assim de você sair com fome para deixar para tua mulher comer e também as aprovações, mas como é que era Israel por dentro nessa época, você lembra? Era um menino sonhador, né? Eu sempre tive... Então o sonho te movia, você não era uma pessoa assim, uma frustrada, desanimada, não. Você talvez tinha uns momentos piores, mas você sempre acreditava que algo maior ia acontecer, que algo melhor ia vir. Você tinha essa crença? Eu tinha certeza de uma coisa. Eu sempre estava, eu não era. Eu já ouvi isso, eu tinha internalizado antes dessa frase virar clichê. Tem um influenciador que eu não lembro agora o nome, que acho que é Flávio Augusto, que fala isso. Você não é trader, você está trader. Né? E você vai sempre querer buscar progredir em relação a isso. Eu sempre me enxergava naquela situação, mas eu falava, eu não sou motoboy. Eu estou motoboy. Eu não moro em uma kitnet, eu estou morando numa kitnet, que é passageiro. Uma kitnet, acho que não dava o tamanho desse podcast aqui. Entendeu? Era muito pequenininho. Então, quando eu falo tamanho, espaço físico, né? Sim, sim. E aquilo ali me motivava. Então, por exemplo, acontecia os problemas, eu não tinha dinheiro para comprar uma capa de chuva. E lá em São Luís chove bastante nesse período de chuva. Então eu lembro que o meu pai me deu... Eu nunca gostei de demonstrar fraquezas. Por exemplo, como eu saí de casa, eu queria mostrar que eu era forte. Porque naquele momento meu pai podia me ajudar. Então ele me deu uma capa que ele tinha, uma amarela que era de caminhar, mesmo sem ser de moto. E esse foi um dos episódios que marcou muito minha vida em relação ao começo de tudo, né? Eu peguei todos os papéis de entrega. Nesse tempo a gente estava apertadaço de grana. E eu peguei esses papéis, coloquei no bolso da capa e saí para entregar. Começou a chover muito. E quando eu terminei de fazer uma entrega, eu meti a mão no bolso, os papéis estavam todos desfarelados. E nesse dia a cliente me humilhou, falou que eu não prestava nem para ser motoboy. Né? Então eu passei por algumas coisas na minha vida que eu voltando para casa eu pensava seriamente em desistir. E falar assim, cara, chega, eu vou botar meu currículo em um shopping da vida e vou me contentar, como eu já vi muitos caras de 30, 40 anos trabalhando em shopping. E eu ficava pensando, cara, como é que consegue viver disso? Né? E às vezes já tinha até família com filhos, responsabilidades muito maiores do que a minha, eu não conseguia entender. Mas o meu mindset naquele momento era de entender que eu sabia onde eu queria chegar. Entende? Teve um momento da minha vida, já depois, bem um pouco próximo de eu largar tudo que eu estava fazendo para querer me dedicar somente ao mercado financeiro, à internet. Eu consegui um emprego, né, pela minha graduação, que foi... Eu consegui fazer 2 entrevistas. Uma foi na Coca-Cola, para trabalhar na área de logística, e a outra foi na Dimensão, que é uma construtora grande na minha cidade, que lá é dividida em construtora e fábrica de aços. Eu fui trabalhar na indústria,
dessa dimensão. Aí tu saiu, no caso, do Não Era Mais Motoboy. Eu não larguei a profissão de motoboy até... Não largou ou largou? Não, eu fazia paralelo, porque eu precisava de renda. Sim, eu precisava sim. aumentar o quanto que eu ganhava. Motoboy durante a noite? À noite eu trabalhava durante o dia lá, mesmo com um cargo, entre aspas, relativamente de confiança, chapéuzinho, capacete branco, todo mundo me chamava lá de chefe, mas sabe como é que é, né? Não é aquela certeza de nada. E eu sabia que eu não queria aquilo ali. Ali era um emprego que me deixava infeliz, mas me deixava feliz porque eu pagava minhas contas. Ponto. E eu precisava aumentar. A mentalidade pobre, Pex, é pensar no seguinte: meu custo de vida está muito alto, eu preciso economizar. E eu sempre pensava o seguinte: eu preciso ganhar mais. Sim. Então, foi aí que eu consegui trabalhar nessa indústria. Fiquei lá por volta de 11 meses. Foi quando começou o período de fechar tudo do Covid. Ah, já bem próximo. Já sim. bem próximo de tudo. E só que eu já estudava mercado, né? E o mercado, ele para mim foi uma válvula de escape, né? Tu estudava o quê? No mercado à noite com os creme crack, não era? Com os creme crack e água. Aham. Tem que ter água, né, Tem meu que irmão? ter pra Porque poder senão descer. E como eu já estava estudando, eu não tinha dinheiro, Pex, para colocar no mercado financeiro. Ah, O que eu fazia? Eu peguei e falei assim, cara, não dá para querer viver disso se eu não sei fazer isso. Então eu peguei 6 meses da minha vida já trabalhando, deixei tudo na conta simulação, que é um dinheiro que a corretora diz que você tenha naquele momento, e eu comecei a gerenciar esse dinheiro. Por exemplo, lá você tem infinito, você pode operar com quantos contratos você quiser e fazer daquilo ali uma brincadeira. Mas para mim, naquele momento, eu precisava me validar, saber se eu era capaz de viver daquilo. Fiquei por 6 meses numa conta. teu estalo começou porque tu viu alguns amigos teus Sim. fazendo isso, postando resultado, e você se empolgou e quis começar. Foi isso, mais ou menos? A questão foi de enxergar naquilo ali uma possibilidade de mudar minha vida, né? Eu vi 2 amigos meus, um é o Pedro e o outro é o Rios, Sim. que são da mesma cidade do que eu, e eles começaram a ter um sucesso muito rápido. Então, por exemplo, o Rios, que é uma pessoa que jogava... Não, e eram amigos próximos, porque assim, Próximos. o problema de hoje em dia na internet é que vou fazer 13 anos esse ano que trabalho no mercado financeiro. Lá atrás, você falava que trabalhava no mercado financeiro e ninguém trabalhava, não conhecia ninguém. Então, não se tinha nem por que mentir que se trabalhava, que tinha, porque ninguém nem conhecia. Quando o hype de alguns anos para cá, né, poucos inclusive, é que começou a muita gente estava descobrindo o mercado financeiro, e daí, portanto, vem aqueles charlatões, né? Então vem aquela galera que ganha dinheiro fácil, que dá 2 cliques e diz que é muito fácil. E quando eu comecei, não tinha nada disso, né? Então a galera que trabalhava não tinha nem por que mentir, porque era assim, era uma profissão completamente desconhecida. Então, se a pergunta é, a tua base, o teu start, foram amigos mesmo que você conversava e que você sabia que não estava enganando aqueles resultados, que não estava forjando nada? Foi basicamente isso. Eu comecei a enxergar uma mudança de vida real, né? Até então, eu pensava que era furada, quando eu via na internet. Sabe? Que ele arrasta pra cima dinheiro fácil. Sim. Não acreditava. Até porque, poxa, eu trabalhava pra caramba pra fazer, sei lá, R$1.000 no mês. Tem isso também, né? A gente, assim, às vezes, em algumas coisas que são tão mais rentáveis do que a gente faz, e você diz assim, aí você compara, você assim, nossa, mas eu estou trabalhando desse tanto para ganhar X, essa pessoa trabalhando desse tanto para ganhar Y, não é possível. Você acha que não é possível porque você se baseia na tua realidade atual, e tua realidade é tão diferente daquilo, onde aquilo ganha bem mais, que é realmente o caso do mercado financeiro, que eu sempre digo que foi um divisor de águas na minha vida, porque salvo as devidas proporções, a gente teve um começo também muito parecido, que eu também fui para a área de vendas, que vendas eu acredito que é um excelente começo, porque no mercado financeiro, como você falou, você estudava, mas não tinha dinheiro para começar a operar. E comigo foi assim, eu comecei na área de vendas, com o dinheiro eu fui para o mercado financeiro, e com o dinheiro alavancado do mercado financeiro que eu vim empreender. Abri empresa aqui nos Estados Unidos, mas foi exatamente os começos. Por isso que esse canal trata disso. De venda, nessa sequência. Vendas, mercado financeiro e empreender. Então, tu estava lá, começou no mercado financeiro, através de tu olhar amigos, e os amigos, realmente amigos, né? Pessoas dizem, olha, realmente é assim, assim, assado, tu se empolgou e começou. Basicamente, eu também não acreditava. Quando eu via mesmo eles, vindo dos amigos? Mesmo vendo. Então, porque é pela aquela história, né? sim. Porque tu comparava com a tua, dizer, eu tô trabalhando tanto que não tem condição. E eu só caiu a ficha pra mim porque esse Rios, que é uma pessoa que também tá dentro do mercado, já tá no rol nacional também, eu vi ele saindo de uma kitnet,
muito menor do que a minha, por sinal. Morava com a mãe, uma irmã, com 2 irmãs, e foi pro metro quadrado mais caro da minha cidade, que era na Península, para quem conhece Maranhão, São Luís, Maranhão. E eu falei, cara, por que ele tá fazendo? Por que eu não posso fazer? Eu comecei a modelar esses cases de sucesso que eu tinha referência em pessoas próximas a mim. O Pedro foi a mesma coisa, então eu comecei a querer fazer a mesma coisa que eles fizeram no começo, porque, tipo assim, não tem como você perguntar como é que você consegue andar de Ferrari para um cara que anda de Celta. Sim. É uma analogia, mas é uma real. Apesar de ser amigo, apesar deles falarem determinadas coisas, olha como é a mente do ser humano, né? Eles eram amigos seus, eles estavam dizendo que estavam fazendo aquilo e até então a sua ficha não caía. Quando você realmente foi ver mudança na vida dessa galera aí, é que a sua ficha foi cair e você, não, é isso mesmo, é pra aí que eu Através do vou. resultado. Porque até então, nessa época que eles estouraram, eu tava na Vale, por exemplo. Então, tipo, pô, eu tô numa empresa que eu posso fazer igual o meu pai, ter uma vida confortável e posso viver disso aqui. Quando eu vi o resultado, eu já estava numa situação diferente, eu não estava mais numa empresa boa, estava trabalhando como motoboy, já estava me matando para conseguir fazer o dinheiro, para conseguir terminar a minha obra, que era a minha casa que eu tenho hoje lá, e ainda pagar as minhas contas, era muito difícil. E daí eu vi essa oportunidade. E foi daí que eu comecei a estudar. E nossa, virava a noite. Eu comprei um notebook Pex nessa época, como eu não tinha grana, 12 vezes parcelado na Casa Bahia com juros. Mas tu comprou para essa finalidade? Para essa finalidade, para estudar. E, tipo, eu falei assim, cara, eu cansei dessa vida medíocre de ter medo de arriscar. Então, se tudo der errado, eu volto para motoboy, pago o notebook, não devo ninguém, eu vou continuar essa vida do jeito que eu tava, mas pelo menos eu tentei. Então, imagina como é que eu me senti, como é que as pessoas que estavam próximas a mim reagiram quando eu falei assim, eu vou largar meu emprego que eu estou ganhando aqui uns 3 mil reais, que já estava ganhando isso na dimensão, para viver de mercado financeiro. Como reagiram? Minha família, amigos, pessoas que estudaram comigo na faculdade, falaram assim, cara, eu estou trabalhando, por exemplo, no shopping, estou trabalhando na área, e tu vai pedir conta. Tá no emprego que todo mundo aqui que estudou para tu tá. E eu falei, eu não quero ser limitado a quanto eu ganho. Eu quero um dia responder quanto é que tu ganha, eu não sei. Por inúmeras fontes de renda que talvez eu possa ter. No futuro eu pensava dessa forma. E esse ciclo que tu falou de vendas, mercado financeiro e empreender, foi natural, não foi algo que eu vi. Comecei a ver a necessidade também de empreender e de aplicar o meu dinheiro em outras fontes de renda, foi que surgiu a minha Mas fábrica. aí depois que você já começou a operar... Já comecei a ter resultados. No mercado financeiro e somente foi quase que intuitivamente para empreender. Justamente, porque muita gente pensa que o mercado financeiro é que nem os 2 cliques que tu comentou. Cliquei, 2 cliques, eu tô rico. Mercado financeiro, ele é um potencializador do teu patrimônio. Né? Ele não vai te deixar rico no curto prazo. E aí que está o erro do iniciante. Ele vai querer chegar lá, apertar 2 cliques, ficar rico e pronto. Postar vídeo no Instagram de BMW, viajando o mundo, quando na realidade não é isso. O mercado financeiro ele possibilita muitas coisas, se você tiver a cabeça no lugar. E como é um mercado de renda variável, eu precisava fazer o meu colchão financeiro, que era empreender. Colocar um dinheiro ali que era um dinheiro menor, mas era um dinheiro que eu tinha uma certa certeza, porque a empresa começou a se pagar, gerar um caixa e eu conseguia ter uma outra fonte de renda além do mercado. Né? Então, se você perguntar para qualquer outra pessoa que é rico, milionário, bilionário, ele nunca vai depender somente de uma fonte de renda. Então, o segredo naquele momento que eu enxergava as pessoas também de sucesso é que eles tinham outros negócios também ancorados por trás. Sim. E aí eles conseguiam construir um patrimônio. Porque é como você diz, né? A renda é variável, mas o boleto é certo. O boleto então, é certo. Tem que... E a pior coisa que tem é quando você opera para pagar a conta. Pois é, né? Entende? Parece que o mercado adivinha. Adivinha. Né? Parece que o mercado e sabe. aí ele chama para cilada. Então, eu precisava tirar esse peso das costas. Sim. Mas por muito tempo eu vivi só de mercado, Pex. Tanto que eu nunca abri um carrinho de vendas de curso meu, até então. Por muito tempo eu paguei as minhas contas só com o mercado. Né? E aí imagina voltando um pouco à história lá de quando eu fui pedir conta, entrou aquele período de férias coletivas. Em 15 dias eu fiz 4 mil reais. R$1.000 a mais do que eu fazia trabalhando 15 dias. 8 horas por dia, de segunda a domingo, porque eu também trabalhava final de semana, que eu tinha um cargo de confiança lá. Ó. Não ganhava... Essa história de cargo de confiança é uma cilada. Não ganhava hora extra. Então, por exemplo, tinha nada contra, cara. Nada contra, porque todo trabalho é digno. Então, por exemplo, tinha peão, que é como o pessoal conhecido no chão de fábrica, que ganhava mais do que eu porque fazia muita hora extra, sendo que eu estava no mesmo tempo com o cara. Só que eu tinha uma responsabilidade muito maior. Porque o erro dele era a minha responsabilidade.
E eu comecei a ficar inquieto com isso, entende? E quando eu voltei para casa, me ligaram, você tem que voltar, porque a fábrica vai reabrir, a gente precisa de ti aqui. E eu falei assim, eu tô indo, mas a gente vai conversar. Pra minha gerente, isso. E quando eu cheguei lá, para pedir as minhas contas, porque eu pensei, cara, antes, Pex, eu não contei isso aqui, né? Para me operar, era no meu horário de almoço. Entre 11h30 e 1 da tarde. Durante também operava? Durante, eu já estava operando, buscando lá meus 50 por dia, 100 por dia. E quando eu fiquei em casa, eu criei coragem. Eu falei, não tem como eu ficar rico se eu não cortar o S do risco. Entende? Eu tinha que correr o risco. Então, a proporção do risco que você corre é o retorno financeiro que você vai ter em determinada atividade. Tem uma analogia que fala o seguinte, que eu até comentei contigo em outro momento. Quem que ganha mais? O domador de poodle ou de leão? Né? O domador de poodle, ele vai ganhar menos porque é um trabalho mais tranquilo. E o domador de leão, não. Ele está todo o tempo ali no risco. E eu coloquei todas as minhas fichas. Nesse tempo, minha casinha já estava pronto para acabamento, mas não tinha acabado. Tava só tijolo, telhado e nada. Só que eu já estava com vontade de me mudar. Eu já tinha conhecimento, eu já tinha passado por aqueles 6 meses de teste, sabe, para me validar. Eu não precisava escutar. Dentro do mercado, você diz. Eu não precisava que ninguém falasse que eu era bom. Eu precisava saber que eu era bom. Sim. Entendeu? Ter a confirmação disso. E aí eu fiz os R$4.000, pedi conta do meu emprego. E de lá para cá, foram poucas as vezes que eu fechei um mês negativo. Pois é, isso também foi uma das coisas que eu te conheci da seguinte forma, agora falando propriamente de mercado. João Guilherme, que está aqui, né? João Guilherme, ele me falou de você e falou da sua didática. Já há muito tempo antes de lhe conhecer, daquela data que nós nos conhecemos, João Guilherme falou assim, olha, conheci esse cara, tem uma didática muito bacana, a galera para quem ele faz uma mentoria gosta demais dele e enfim, eu já sabia de você sobre isso. Passou um tempo e daí, meses depois, a gente já estava morando aqui em São Paulo e João Guilherme veio me falar de você e daí quando a gente começou a conversar naquele dia lá, e eu comecei a ver a sua constância no mercado. E entenda-se de passagem que constância não é sobre dias de ganho ou dias de loss, é sobre o fechamento do mês. Que é isso que a galera, muitas vezes, assim, que está entrando dentro do mercado financeiro, ele já começa errando, né? Porque um dia de loss, ele não quer aceitar o dia de loss. Né? Aí ele vai tentar recuperar porque ele não consegue aceitar que aquele dia simplesmente não está encaixando no operacional dele, não está um dia bom para ele, não está um dia bom para o mercado e ele quer recuperar e daí que é ladeira abaixo de vez. Mas quando a gente começou a examinar os seus, depois que você me falou, né, assim, a quantidade de meses e meses que é ruim comumente para todos os operadores, que é dezembro, por exemplo, início de janeiro, e você vem vindo bom. Então eu quero entender de ti quando que você se tocou assim, que, cara, eu realmente tenho um diferencial. Sim, porque você, eu sei que você é modesto, mas em um dado momento você se tocou assim, cara, eu tenho um diferencial no mercado sobre os demais. E quando isso, e o que você julga que seja propriamente o teu diferencial com relação aos demais, aos muitos que a gente está vendo aí hoje em dia? Basicamente, isso aconteceu comigo quando eu comecei a não entender que... Tem um ditado que fala o seguinte, para quem é martelo, todo problema é um prego. Uhum. Né? Eu comecei a enxergar dentro do mercado uma variação, uma variedade de coisas que eu podia usar a meu favor. O que a gente encontra muito hoje no mercado? Um trader influenciador que fala que a estratégia dele é a estratégia da virada de chave e um gerenciamento dos deuses. Né? Só que é um cara que não tem constância, ele está mais preocupado em vender um curso do que ter resultado. Então, resumidamente, o que você está dizendo é que a gente vê muitos traders que são influenciadores, mas que não tem resultado. Que aquilo ali é como que uma casca, que Sim. não tem realmente uma constância no mercado, portanto, lucro. Sim. E aí, beleza, eu quero fazer a comparação agora. Pelo teu histórico que eu já conheço e você dos muitos resultados que eu vi fechamentos de mês seu
E por que é que você nunca tinha vendido o seu curso com o seu método? Porque eu sei que você está fazendo isso agora. O porquê de nunca e o porquê da agora? O porquê de nunca, porque antes eu tinha preconceito com o vendedor de curso. Olha que informação importante, cara. Muito massa dizer isso. Por que o preconceito? Eu sempre achei que o cara que vendia curso não tinha resultado no mercado. Aí você não queria se colocar naquela posição que eu tanto tinha raiva, entende? E eu achava que o cara era muito bom de marketing, pouco de mercado. Né? E o porquê que eu nunca fiz isso? Porque eu tinha muito resultado no mercado. E pra mim, definição de sucesso era conseguir pagar as minhas contas com o dinheiro que eu fazia lá. Então, mas veja que isso é um preconceito bobo, porque as pessoas que estão vendo de fora podiam pensar da mesma forma, assim como pensam, inclusive, como pensam de mim. Cara, se você tem tanto resultado de mercado, por que é que você vai empreender? Como que a gente só pode fazer uma coisa? E como que dinheiro não é aquele negócio, quanto mais melhor. Porque pra minha opinião, sim, quanto mais melhor. Só que aí eu comecei a crescer o meu mindset, comecei a perceber que o dinheiro nunca poderia ser o fim, e sim o meio. Então era um meio de eu poder dar uma vida mais confortável para minha família, para mim mesmo, para poder fazer o que eu quisesse, coisa que eu não podia fazer. Então, por exemplo, quem vê esse corpinho aqui sexy hoje, não sabe que eu engordei mais de 25 quilos, porque quando eu comecei a ganhar dinheiro no mercado, eu comecei a realizar sonhos, sonhos não, que sonha com comida é... Não, mas vontades. Lógico. Mas vontades que naquele momento eu não... E no seu caso, devia ser pelo menos ter 3 refeições por dia, né? Que 3. Era um sonho seu. Eu passei um mês comendo hambúrguer com 3 carnes artesanal todos os dias no período da... Não, aí já a gente tá falando do seu período riquíssimo. Eu quero saber um período... Porque riquíssimo esse já, né? Eu quero saber, antes de você se tornar riquíssimo, assim, aquela pergunta que eu falei. Por que não antes e por que agora? Propósito, Pex. Eu acredito que eu comecei a receber muitas mensagens no meu Instagram de pessoas pedindo ajuda. Olha. Entende? Comprei curso de fulano de tal, me dei mal, não tive resultado. Me ajuda, Misa. O que eu faço? Quero aprender o mercado. Trabalho hoje como motoboy. Não tenho o dinheiro para pagar uma mentoria de uma pessoa que cobra o olho da cara para ensinar o que tem no YouTube de graça. Entende? Sim. Então eu comecei a entender que eu poderia fazer com que as pessoas tivessem a mesma mudança de vida que eu tive, só que de forma mais rápida. Porque se tu parar para pensar o seguinte, ó, tu quer fazer um vestibular, tu consegue passar estudando sozinho, só que tu vai cometer vários erros que tu não precisava cometer para chegar lá. Não que os erros não sejam bons, porque tem um ditado que fala o seguinte: se eu não tivesse cometido os erros do passado, eu não teria a cabeça que eu tenho hoje. Sem dúvida. Não é isso? Só que existem erros que são muito caros. Sim. E que podem levar à tua frustração dentro desse mercado. Como ansiedade de operação, quebrar, entender que aquilo ali não funciona, taxar isso como de forma errada. É pirâmide, não sei o quê. Então, começa a criar vários preconceitos e crenças limitantes dentro desse mercado que eu passei. Eu pensei em desistir várias vezes, mas o propósito me manteve de pé. De falar, um dia eu vou viver disso. Entende? E esse mesmo propósito que me deixou de pé me fez querer lançar esse curso, esse treinamento, para ajudar pessoas. Entende? E eu já dei muito conteúdo de graça. Já cansei de abrir canal de WhatsApp e montar a galera lá para operar comigo e ensinar conteúdo de graça. Entendeu? Então, essa questão da necessidade das pessoas que me seguem de pedir por informação me fez pensar o seguinte: cara, eu tenho informação, eu tenho o que mudou minha vida, por que não compartilhar isso? Né? Só que a gente precisa filtrar. E esse filtro, a gente não pode entregar tudo de graça, mas eu entrego muito material gratuito que a pessoa consegue, com esse gratuito, iniciar o seu caminho dentro do mercado. Do jeito que tu iniciou, né? Isso. Aí o grande diferencial é se tem a percepção, porque assim, no final das contas, vendo aqui tua história, quais foram os teus grandes diferenciais? Em primeiro lugar, na perseverança, porque foram tantos momentos difíceis, né? Tantos momentos difíceis. E eu vi que você foi fazendo várias coisas, mas você não teve medo de passar e procurar o next level, aquilo que poderia lhe deixar pelo menos numa situação melhor do que a que você estava. Desde lá da época de que você saiu lá de adolescente vendendo tanja para trabalhar como menor aprendiz, e depois Vale, e motoboy, e antes como vendedor de loja de suplemento e várias outras coisas.
era a quantidade de vezes que você estava tentando acertar a veia de algo. Aí veio o mercado financeiro e você sentiu que, cara, é isso aqui, porque além do lado financeiro, tem a ver com o prazer de fazer o que está se fazendo. Isso aconteceu contigo assim, o clique. Cara, além de ganhar dinheiro, mais do que eu já ganhei na minha vida toda, o prazer de fazer isso, independente do dinheiro, é muito superior de tudo que eu já fiz anteriormente. A questão da liberdade de tempo falava muito mais alto. Eu colocava na minha cabeça o seguinte, eu poderia estar ganhando R$5.000 em qualquer indústria. Mas se eu tivesse ganhando R$1.000 pelo meu celular, na frente do computador, sem sair de casa, podendo curtir minha família, pensar em como aumentar meu rendimento e ter uma qualidade de vida de, sabe, não é que a segunda-feira seja ruim, é que eu estou fazendo a coisa errada. Entendeu? Lógico, pensa da mesma forma. Quando eu trabalhava como carteira assinada, eu ficava torcendo para chegar logo à sexta. E hoje, para mim, tanto faz. Eu trabalho dia de domingo, Sim. eu trabalho de sábado, eu trabalhei no Natal desse ano que passou. E para mim, tanto faz, não faz diferença. Então, quando vai chegar um domingo e o cara que trabalha em carteira assinada pensa, putz, amanhã é segunda-feira, cara. A segunda-feira só é ruim para quem faz o que não gosta. Diz que é a síndrome da vinheta do Fantástico. Diz que tem gente que é terrível, né? Diz que quando começa a vinheta do Fantástico, a pessoa diz, putz, amanhã é domingo à noite, amanhã é segunda-feira. Justamente. Né? Então, basicamente, é isso. Né? Eu tava lembrando aqui um pouquinho, né, quando eu comecei no mercado financeiro, e eu tive um clique simplesmente no primeiro dia que eu entrei dentro de um escritório de mercado financeiro, porque a própria dinâmica, o tipo de conversa, as pessoas, porque assim, dentro do mercado, assim, entre aspas, lhe obriga a estudar. Porque entre aspas, porque é da sua escolha, né? A melhoria é da sua escolha, mas os bons não permanecem. Aliás, os ruins não permanecem, só os bons, né? Isso é o que torna um grande diferencial, porque as pessoas estão aí para vender curso, mas o que tu tá entregando vai ser o que vai a palavra me fugiu agora, mas que vai fazer te validar. Pronto, chegou. A palavra é assim, aquilo que vai te validar. Mas não já te validava o fato que você começou a ser chamado de aprendiz, mas que você foi aprendiz durante algum tempo, lógico, ainda é, nós todos somos, mas como você foi chamado para aqueles eventos que reunia alguns alunos e você já foi chamado como professor, qual você pagavam sua estadia, pagavam sua passagem, que você, então isso você já se casa, isso é a validação do que eu faço, porque uma coisa é começar a operar para si, maravilha, é uma coisa, e outra coisa é quando você já é chamado para ensinar por outras pessoas, profissionais esses que você até admirava e passa a lhe colocar e lhe julgar, cara, agora você é um de nós. Isso aqui não já começou a lhe validar, que já seria talvez o momento de você, cara, eu já estou validado. Eu já posso lançar meu curso com o meu método, com o meu gerenciamento. Não foi aí que talvez começou a nascer a ideia? Essa virada de chave aconteceu aí. Né? Eu, inclusive, fui orientado por um desses traders, que era um dos maiores do Brasil, e falava, cara, por que tu não faz o teu próprio negócio? Né? Até então eu estava trabalhando para um também muito grande do Brasil. E, cara, foi muito engraçado essa época, porque imagina só, eu olhava todo mundo pelo Instagram, há uns 4 meses atrás, e falava, putz, esse cara é foda, mano. Esse cara é diferenciado, um dia eu quero sentar do lado desse cara pra me escutar. Quase inalcançável, assim, né? Eu não enxergava, era tipo o Neymar e jogava o final do Campeonato Mundial com o Barcelona e a Messi do lado dele, entende? Sim. Neymar era Neymar, pô, mas era o Messi que tava do lado dele. E quando eu fui convidado para palestrar em Santa Catarina, em Jurerê. O evento custava, na época, R$5.000 para participar. E eu fui convidado a ser palestrante. E com tudo pago, né? Quando eu cheguei lá, eu fiquei numa casa separada só com os maiores. Aquela galera que tu admirava. Que eu seguia no Instagram e falava, cara, que isso? Então demorou muito tempo para cair minha ficha. E falei assim, cara, eu tô do lado do cara. Né? O que eu vou fazer? Quando na realidade eu não precisava fazer nada, ele era gente igual eu. E tinha conhecimento igual eu, só que ele já tinha mais resultado do que eu, porque ele começou a cadenciar a vida dele para um caminho diferente mais cedo. Né? E aí eu comecei a aprender por osmose, não sei nem se existe essa palavra. Existe osmose, mas lá na minha cidade falam muito. Aprendi por osmose, só de escutar. E de ver, né?
E foi daí que eu comecei a modelar esses cases de sucesso. Entende? Eu comecei a ver essas pessoas, o que eles estavam fazendo. E foi aí que eu comecei a perceber que eu também era reconhecido por eles. Tipo, cara, tu é bom. Imagina eu pequeno, nessa época eu tinha uns 5 mil seguidores, palestrado lá de uns caras que tinham 220 mil seguidores, 100 mil seguidores. Uns caras já validados e vendiam aí, sei lá, 100 mil de infoprodutos por mês. Isso pra mim foi muito forte, né? Pra mim foi um impacto muito grande. Eu já vinha germinando essa semente na minha cabeça de que um dia seria a minha vez. E quando foi em 2021 para 2022, quando eu falei que eu trabalhei no Natal, eu comecei a bater forte nessa tecla, né? Cara, eu preciso transbordar na vida de alguém, eu preciso começar a botar mais minha cara, porque eu tenho muito resultado, mas às vezes as pessoas pensam o seguinte: Israel tá postando resultado para se aparecer. Mas falando em repostar resultado, e eu te acompanho de muito tempo, eu vi, pelo menos os últimos, vou dizer, 8 meses, as suas boletas, como nós chamamos aqui, suas boletas iriam aumentando. Você, todo mês, você foi aumentando suas metas de resultado, mês a mês. Isso como é que um trader consegue fazer isso e ainda assim de forma responsável? Por quê? Todo mundo quer ganhar muito num dia. E você foi fazendo isso e mostrando seus resultados e suas boletas foram crescendo mês a mês, sempre no mês anterior, no mês seguinte, sempre mais do que o mês anterior. Você foi acompanhando isso. Porque como é que eu faço isso de forma responsável? E qual o conselho tu dá, pegando esse gancho aqui, para as pessoas que querem aumentar os resultados? Porque no início você falou, né? Quando você trabalhava na construtora, você estava lá na sua meta de R$50 por dia. E já vou emendar, inclusive, a terceira pergunta, que eu quero que tu também fale. Eu sei que ainda se tu não pode revelar, mas hoje, o dia que a gente está fazendo a gravação, dia 3 de fevereiro de 2022, hoje tu lançou um desafio no teu Instagram. Sim. Que tem a ver também com o resultado. Então, é assim, o porquê você se sentiu confiante, resumindo, para você sempre no mês você aumentar a sua meta diária. Todo mês você aumentava com relação ao mês anterior, né, a meta diária. Como é seguro fazer e como é que foi teu desafio que tu fez hoje de manhã? Vamos lá. Nossa, Bex, me deixou agora cabeça fervilhando. Pois mas isso aconteceu que eu presenciei, né? Pega eu essa. Eu vi essa história do Instagram tem uma horinha atrás, né? Que foi João Guilherme que me mostrou. Pega essa que vai fritar, olha só. Muita gente quer ter o resultado que eu tenho, mas não quer fazer o que eu faço. Qual que é a sacada do negócio aí? Muita gente quer fazer R$1.000 por dia, mas não aprendeu a fazer 100 por dia. Entende? E quando eu comecei lá atrás, eu fazia 50, depois eu passei a 70, depois eu passei muito tempo fazendo de 150 a R$300 por dia. E o porquê que... Eu vou te responder essa pergunta da seguinte forma. O dinheiro, ele é só consequência de um bom trader realizado, de uma boa negociação feita. Então, como eu vim aumentando meus resultados de forma gradativa, eu não senti tanto impacto. Mas imagina um iniciante, o pai dele é multimilionário, tem muita grana. Impacto no teu mindset. No mindset, o psicológico é a principal ferramenta que o trader tem que ter, além da matéria-prima, que é o dinheiro. Então, o porquê que eu venho fazendo isso de forma consistente, né? Porque eu aprendi que não é quanto eu faço, é como saudável eu faço essas operações de forma... fazer isso de forma saudável, né? Porque às vezes a pessoa pensa o seguinte: meu pai tem muito dinheiro, ou eu vendi um carro, eu tenho 40 mil, eu tenho 40 mil, vou fazer 1.000 por dia. Na teoria, Sim. Isso é lindo, né? E como que também é assim, como a conta é assim, eu consigo fazer 1.000 por dia, o mês tem 22 dias a operar, faço 22 mil. Como que não tem dia de loss, como não tem dia 0 a 0, como tem dia que tu não simplesmente não tem condição mental de operar, física de operar, porque tudo isso conta, né? Então, eu senti muita dificuldade quando eu precisei aumentar a minha mão de forma mais agressiva, né? Nesses últimos dias. Mas imagina só, acostumado a fazer R$1.700 por dia, 1.700, 1.500. E vamos supor que eu tivesse que fazer R$5.000 por dia. A cabeça não é a mesma, mas a operação é. Só que a pessoa ela cai numa síndrome chamada, conhecida dentro do mercado financeiro, chamada mão de alface. Que é o mercado ir a teu favor, você fez a leitura correta, mas você fala: caraca, tá pagando 3 mil. Só que tua meta é 5, pô.
Né? Por que muita gente fica nervoso quando está operando e perde dinheiro? Quando vai operar opções binárias, que é um exemplo que eu vou trazer aqui, Sim. quando eu entrava com R$2, que eu já operei essa droga aí, entrava com R$2, eu não ficava nervoso. Eu olhava o mercado, o mercado desce, a leitura casava tudo bonitinho, e quando aumentava a mão eu perdia. Por quê? Com R$2 não me fazia falta naquele momento. Então eu conseguia operar de forma tranquila, saudável. Meu mindset estava programado para aquilo ali. Para que se eu perdesse, eu conseguia depois recuperar tranquilo, R$2. E muita gente não entende isso e fala o seguinte: eu quero ganhar R$1.000 por dia. Mas tu pode perder R$1.000 por dia? Entende? Tem esse Se viés. tu tomar uma semana de stop loss, ainda vai ter banca? Então, a pessoa não entende isso. E isso é vendido muito na internet. Cara, você vai fazer R$6.000 por semana. E aí? E o risco? Eu posso perder R$6.000 na semana? Muita gente não mensura isso, não equilibra, né? E esse meu processo veio de forma gradativa. Acostumar a fazer 100 por dia, depois acostumei a fazer 300, depois acostumei a fazer 500. Só que o acostumar não é em fazer. Porque o fazer, você se acostuma e logo esquece. Agora, você perder vai te ensinar. Então, eu perdi R$1.000 hoje no mercado, fiz uma leitura errada. E amanhã eu já vou entender que aquele meu erro que me levou a tomar aquele prejuízo, eu já não vou repetir. Então, o que tu está dizendo é que você sempre para em um momento, quando o mercado está fechado, sei lá, à noite, em outro momento, para você analisar o que você fez no dia, para saber o que você fez de certo e fez de errado, para você aprender a intensificar ou evitar aquilo? Eu não olho as operações que deram certo. Porque o certo estava programado para executar aquilo. Certo. O mercado, como ele é acíclico, Sim. ele não se repete. Todo ano, não tem todo ano uma pandemia, não tem todo ano uma eleição, não tem todo ano a mesma coisa que tem, né, normalmente. Então eu vou aonde eu tomei loss. Eu clico lá na operação, ele vai te dizer o momento certo que você entrou, vendeu ou comprou. Eu vou ver o que eu faria de diferente com o mercado naquele momento acontecendo. Sim. E o porquê que eu tomei aquela decisão. Aí eu consigo chegar... Como eu sou engenheiro de produção, eu tenho várias ferramentas da qualidade que eu utilizo até hoje. Isso ninguém sabe. Existe uma ferramenta chamada dos 5 porquês, para você achar a causa do problema. Por exemplo, eu não passei na faculdade. Por que eu não passei na faculdade? Porque eu não estudei. Por que eu não estudei? Porque eu não tinha tempo. Por que eu não tinha tempo? Eu estava jogando muito no meu celular. O problema é que você passou muito tempo jogando no celular e não arrumou tempo para estudar. Então, na operação que eu tomo loss, por que eu tomei loss? Porque eu entrei numa região de bola que era uma resistência semanal. Por que eu não olhei essa resistência semanal? Porque eu não fiz o estudo que era para me ter feito antes de operar. Por que eu não fiz o estudo? Porque eu acordei tarde para operar e eu peguei o mercado já aberto. Então, já entendi qual é o problema que eu tenho ali para me resolver tudo aquilo que causou o problema, que foi tomar perder dinheiro. Então, isso daqui muita gente não sabe. E acha que operar no mercado é abrir 9 horas da manhã, vida de trader, né, que é vendido na internet. Abrir o notebook na beira da praia e fazer dinheiro. Não é isso, não existe. Isso é o que o pessoal vende. Na realidade, tem que ter, de fato, uma rotina, que é o que o João pega no meu pé às vezes. Você tem que ter uma rotina. Mas eu tenho. Só que é do meu jeito. Então, essa questão dos 5 porquês, ela me leva a aprender muito mais. Por exemplo, a semana que eu fecho negativo. Eu não sou uma máquina perfeita. Então, eu vou lá, pego aquela semana, eu vou ver o que eu errei nessa semana. Foi gráfico, foi minha leitura, eu posicionei stop muito curto, entrei muito alavancado e não consegui usar o stop técnico. Então, essa teoria dos 5 porquês, ela funciona muito, porque você vai aprender muito mais com os erros do que com os acertos. Top. Porque quando tu acerta, Acertou. acertei. Eu estava programado para fazer aquilo. E quando eu errei? O que eu fiz de errado? Então, até mesmo vai ajustar e nivelar os teus acertos. Tem que focar, não é focar no erro, porque o erro já existiu. Eu vou focar na solução desse erro para que ele não aconteça no futuro. Então, e agora, me conta hoje o desafio que tu fez no teu Instagram. O desafio era o seguinte: há muito tempo atrás eu sonhava em fazer R$1.000 por dia. Quando eu falava, cara, quando eu fizer R$1.000 por dia, eu vou ser um trader realizado. Mas tu já tem um tempo. Já tem um tempo, mas tipo assim, agora que agora que tu tá blogueirinho, diz aí. Agora eu tô blogueirinho, agora eu tenho um estrategista. Tu sabe o que é isso? Eu tenho um estrategista. Chupa a época do creme crack. É a época do creme crack, agora passaria fome, hein? Pois não é. Sou estrategista, mas magista.
eu tenho Uma um agência. filmmaker, eu tenho um estrategista, eu tenho, nossa, Copy, eu tenho nossa, um uma copyright. equipe, pois é. Eu tenho coisa que eu não sei nem falar o nome. Tem tudo. Aí, O local. aí hoje tu fez, eu quero entender como é que tu fez. Eu adorei, inclusive, viu? Eu prometi pra galera, meus seguidores, Ah, que se eles acertam... A galera promete assim, ó. Se você comentar na minha foto, eu vou te fazer um Pix. O Pix nunca vem. Ah. Aí eu falei o seguinte, eu vou fazer diferente. A galera quer operar comigo? Beleza. Mas só vai operar comigo quem acertar o valor exato que eu fiz na operação de hoje, no resultado do dia. E joguei lá, já deve ter uns 70 comentários ali, daqui a pouco eu vou ver quem acertou. Só foi mais de 1.000? Foi mais de 1.000? Eita, porra. Vamos lá, espero. Depois quando passar isso aqui, porque é para amanhã ainda, a gente vai comentar esse resultado aqui depois. Eu tenho uma curiosidade sobre trader. Me diz o dia mais doido da tua vida de mercado. Como é que foi? Mais doido. O dia mais louco da minha vida foi quando eu comecei a operar pesado. Então, para quem não sabe, o dólar ele já é um ativo 5 vezes mais alavancado do que o nosso Bolsa Nacional, que é o índice. Você pode ter com base isso até o papel moeda, né? Dólar 5 e pouco, um real. Sim. E eu ia entrar com 10 mini contratos no dólar. O que dá uma média aí de uma alavancagem de uns 100 mil reais como se estivesse operando de alavancagem. Depois eu posso explicar. Quer aprender sobre isso no dia 8, 9 e 10 de fevereiro. Mas voltando aqui. O que é que vai ter? Dia 8, 9, 10 de Vai ter meu treinamento gratuito, que para você participar, vai estar o link lá provavelmente também no meu Instagram. Procura meu Instagram, Israel_Pires B3, você vai ter todo os scripts lá do que vai acontecer. Maravilha. Mas esse dia foi louco. Por quê? Porque eu ia entrar com 10 contratos e eu entrei com 100. Botei um 0 a mais. Sem querer. Sem querer. Ah. Mas eu fiz a leitura do mercado, então a estratégia era a mesma. Não, beleza, mas quando tu deu clique e tu viu que foi? Eu não vi na hora. Tu não viu na hora? Não, eu entrei com 100 contratos, o mercado ele se movimenta de 100 em 100 reais. Ah. É loucura. Muita loucura. Aí eu peguei, bloqueei o telefone, botei o telefone no bolso e Deus falou assim comigo: olha teu celular. Rapaz, gostei da voz de Deus. Eu pensei que a voz de Deus era diferente, mas beleza. Essa vai. aqui é dele, hein? Então Ele falou vai. assim no pé do meu ouvido. E eu falei assim: que nada, Deus, daqui a pouco eu vejo. Ah, tu tirou onda com Deus. Falei, daqui a pouco eu vejo. Deixa, isso aí. eu sempre fico olhando o celular lá na operação com o computador. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou deixar o mercado olhar depois. Eu olho, meu stop tá lá. Deus falou assim. Aí Deus falou assim: rapaz, tu olha. Aí eu peguei o telefone, né? Vou obedecer a Deus, né? Quando eu abri o telefone, tava lá 4 mil reais na boleta. Eu nunca tinha feito esse resultado. Ah. Eu, meu Deus, o que é isso? 100 contratos. Aí tava tipo 4 mil, 4.100, 5 mil. Aí 4.600, 5 mil, 5.200. Eu falei, meu Deus, eu botei na boleta quando eu fechei. Aí meu coração nessa hora já não tava mais no lugar, né? Ah. Já tinha sumido. E aí quando eu fui ver a boleta final, tinha 7.990 reais da operação. Da operação. E nessa mesma hora eu bloqueei o telefone e fiquei 5 minutos calado conversando com Deus. Primeiro, eu agradeci por não ser o contrário, porque poderia ter acontecido. Sim. E até nisso eu tomei um aprendizado. E depois eu liguei pro João. Ah. E falei, cara, tu não sabe, mas eu tava nervoso. E até então não tinha caído a ficha que eu tinha feito, 8 mil reais, entendeu? Na operação. E aí, quando caiu a ficha, eu falei assim, caraca, mano. Tu tá me dizendo que às vezes é bom não escutar Deus, é isso? Não. Tá. Só pra eu compreender Mas mesmo. mesmo que eu tivesse... Mas você veja como Deus é bom, né? Até pros desobedientes, ele... Mas escuta, Porque se tu tivesse olhado teu celular quando ele mandou da primeira vez... Mas por incrível que pareça, beleza, eu concordo. Mas é porque, por exemplo, 10 pontos já era muita grana com 100 contratos. Então, eu não demorei muito tempo. Eu dei esse intervalo de Deus falando comigo, olha teu celular, mas tipo, eu demorei 5 minutos depois que eu botei o telefone no bolso para olhar o celular. 5 minutos é um candle. Foi só uma lapada. Puf. Eu fiquei nervoso, eu fiquei até sem operar, fechei o telefone, desinstalei o aplicativo nesse dia do meu telefone. Por que eu desinstalei o aplicativo? Por quê? Porque a gente é ser humano. E como minha meta naquela época era menos de R$1.000, lembra na época? Sim, eu falei assim, eu tenho margem. Agora eu sou Superman, eu posso entrar quanto eu quiser que eu tenho margem. Cara, que
vitória maravilhosa essa, porque até esse final, nem isso que todo mundo pensa, né? Se perde, quer recuperar. Se ganha, pensa que tem margem e quer continuar. Tudo é desculpa para continuar. Então, tu desinstalar foi dizer, não, se eu quiser continuar, não tenho como continuar. Isso, mas essa questão, eu não contei essa fase da minha vida também, né? Por que que eu tenho essa programação mental de entender que eu preciso entender que isso é uma profissão, não é por hype, não é por moda, e que eu preciso ter a consistência não só operacional, mas do cotidiano, do dia a dia, que eu preciso fazer aquilo ali de forma religiosa. Foi desde o dia que eu tinha todo o meu patrimônio, todo o meu dinheiro era R$5.000 que eu tinha nessa época operando. E foi logo depois que eu saí da dimensão. Em um único dia, em menos de 1 hora, eu perdi R$3.800. Eu não contei essa parte. Qual foi o erro? O erro foi dia de fúria. E foi o seguinte, eu passei 26 dias comprovado por relatório e por alunos que participaram, porque foi ao vivo os 26 dias, todos os dias. Eu fiquei positivo 26 dias. Se o dia tem 22 dias, se o mês tem 22 dias, fiquei um mês e uma semana sem fechar um dia sequer. 22 dias operáveis, porque o mercado que o Israel opera é de segunda a sexta. O mercado da Bolsa Nacional, dias úteis, não opera sábado e domingo. Então, 22 dias úteis. Eu fiquei com um rei na barriga de falar que eu era indestrutível, que eu era bom. E o problema do erro é você achar que sempre vai dar certo. Dentro desses 26 dias, teve uns 2 ou 3 dias que eu saí negativo de stop. Entende? Só que eu continuava a operar e conseguia recuperar o valor. Mas antes de terminar, eu digo que foi o aprendizado mais barato que eu tive na minha vida. Que ainda bem que foi com R$3.800. Entende? Sim. Que poderia ter sido muito mais caro. E eu recuperava. Primeiro dia, fui lá e recuperei. No 20º poucos dias, tomei stop loss, fui lá e recuperei. No 26º dia, tomei stop loss, fui lá e recuperei e fechei positivo. Falei, sou bom nisso aqui, velho. Ninguém me ganha. No 27º dia, operacional, eu perdi R$3.800 e fui stopado pela corretora. Por quê? Eu tomei stop loss e falei, 3 dias recuperei, hoje é fácil. Fiquei mais para trás. Falei assim, vou recuperar e deixar no 0 a 0. Fiquei mais para trás. No mesmo dia? No mesmo dia. Sim. Aumentei, nessa época, fui para 20 contratos. Hoje eu opero com 20 contratos. Na época eu botei 20 contratos, fiquei mais para trás. Eu falei assim, eu vou por tudo ou nada. Ou eu recupero, ou eu vou quebrar. E isso na minha cabeça, naquele momento, fazia muito sentido. Aquilo ali para mim era a realidade. E graças a Deus não deu certo. Por quê? Naquele momento eu fiquei muito triste, frustrado. Poxa, perdi muito dinheiro, perdi mais do que eu podia. Eu fiquei muito frustrado porque se tivesse dado certo, eu podia ter 10 mil na banca. Que quando acontecesse de novo, eu ia querer buscar. Então, você só sabe, é igual criança. Não mete a mão aí que você vai tomar um choque. A criança nem sabe o que é choque. Ela vai doer, ela não sabe, mas ela vai lá e toma um choque dela. Puf, ela aprendeu que se ela meter o dedo ali, ela vai tomar uma porrada. Então, esse foi o aprendizado que eu tive na minha vida, que de lá pra cá, eu não cometi mais. Existem 3 tipos de pessoas no mundo. O burro, que ele erra e nunca aprende. O esperto, que foi o meu caso, que eu errei e eu aprendi. E tem o sábio, que olha os outros errando para não cometer o mesmo erro. E tu quer transformar essa tua turma agora nos sábios, contar a tua história, contar a tua trajetória, porque a tua trajetória, não sei, eu estava conversando com o João até outro dia, é assim, se às vezes a gente está nesse turbilhão de viver e quem trabalha com o mercado financeiro sabe que é todos os dias tão intenso que passa-se um mês, a gente pensa que já passou um ano, né? O João Durão Brigadeiro, que janeiro foi o maior mês da vida dele, né? 74 de janeiro de 2022. 74 de janeiro. Mas, se você parar mesmo para pensar, olhando para trás, e olha que tu tem várias experiências, assim, você passou tanto tempo lá trabalhando na Vale, tanto tempo lá trabalhando na Dimensão, tanto tempo lá trabalhando como motoboy, e se você olhar para trás hoje como trader, como tua vida mudou
curto espaço de tempo, porque muitas vezes pensa que é muito tempo, mas foi um curto espaço de tempo, né? Sim. Curto espaço de tempo, não só a vida financeira, né? Mas o teu mindset, teus novos horizontes, porque toda vida que você vai para uma etapa, um novo objetivo, seu horizonte vai ampliando, né? Você vai querendo mais coisas muito maiores do que você jamais ousou em sonhar para trás. Aí a pergunta é, nesse pouco tempo, um tempo de extremo sucesso que você teve no mercado financeiro, pouco tempo comparado com, obviamente, com outras pessoas. Mas o que é que você o que julga que foi um grande sonho que esse mercado realizou na sua vida? Tá vendo aqui? Ah. Pra mim ganhar o que eu ganho hoje, Pex, eu teria que ter no mínimo 25 anos de profissão daquela que eu me formei. Entendeu? Então, tipo assim, em 2020, eu não falei a memória agora qual foi o ano, mas acho que foi 2021. Eu consegui fazer, em 3 meses, mais de 60 mil reais. De janeiro, fevereiro e março. 20 mil reais média mês. Né? Não que isso tenha sido uma constância de todos os meses, um pouco mais, um pouco menos nos meses seguintes. Sim. Mas aquilo ali pra mim foi um choque na minha vida tão grande que um engenheiro master, hoje, que é o ápice da minha graduação, ele pode tirar. E isso com várias pós na costa, 25 anos de profissão, entende? Uhum. Como eu conheci engenheiros masters na época que eu trabalhava na Vale, eu falava assim, cara, que massa que esse cara ganha quase igual o médico, ou igual o médico, entende? E eu com 25, 24 anos estava fazendo isso pelo celular. Isso é duplicável? Assim, a pergunta é, realmente agora, a pergunta é meio doida, mas quem te acompanhar, assistir teu curso, se dedicar, pode chegar realmente a fazer isso nesse curto espaço de tempo? Você acha que isso é algo ensinável, melhor dizendo? Sim. Por que que é? Porque processos, cada um vai ter o seu. E eu tenho certeza que eu vou ter aluno que vai ter resultado muito mais rápido do que eu, porque ele não vai precisar passar pelo que eu passei. Ele cometeu os erros que eu cometi. Então, a facilidade, que nunca é fácil, como eu posso falar assim, não vai ser amanhã que você vai ter esse mesmo resultado. Você pode um dia tirar R$1.000 no mercado, mas se você não tiver a cabeça, você vai devolver no dia seguinte. Mas ele vai ter um acompanhamento próximo, pessoal, meu, num grupo, junto com pessoas que respiram a mesma coisa, que facilmente ele vai ter o mesmo resultado que eu em tempo menor. Então esse acompanhamento que essa galera tem no início assim evita que ele tenha dias de fúria, que ele saia de um gerenciamento errado. No caso, vai ajudando essa galera em equipe a ter esse acompanhamento, esse controle junto com você e sua equipe. Isso. Eu crio alguns gatilhos, né, mentais com essas pessoas, que é basicamente o seguinte, é criar dinâmicas para que elas não desviem o caminho. Então, por exemplo, eu tenho uma planilha de acompanhamento que foi a mesma que eu utilizei quando eu quis fazer 6 meses estudando sem grana, só ajudando o mercado, que eu entrego para os alunos. E, por exemplo, o aluno que conseguir me entregar essa planilha preenchida de forma fiel, tipo assim, ele não vai estar me enganando, ele vai estar enganando a ele mesmo, entende? Eu faço alguma coisa específica, eu vou te dar 1 mês a mais de acompanhamento. Então, eu motivo a pessoa que quer crescer. Então, se ela obedecer exatamente aquilo que é proposto na mentoria, ela vai conseguir ter os mesmos resultados mais rápido do que eu, porque eu precisei errar para aprender o que eu aprendi hoje. Não que a pessoa não vai errar, mas eu vou diminuir e minimizar os riscos daquela pessoa que vai estar comparando comigo. Porque imagina só, se você vai andar de carro em Interlagos, você vai andar sozinho. Como é que você vai andar? Com medo? No autódromo? Agora, se Felipe Massa ou Lewis Hamilton vai andar com você, você vai se sentir mais confortável. Você vai ter alguém de referência que chegou lá, que sabe fazer o que sabe fazer e vai te acompanhar, então tu vai conseguir ter maior liberdade para poder desempenhar e fazer aquilo ali que você está se propondo a fazer. Então, quando a pessoa tem um mentor, tem a quem seguir, tem a quem conversar quando passar por problemas, que problemas não é só no mercado, às vezes o cara tá sem cabeça. Pois é, né? E pela minha bagagem, pelo que eu já passei, eu consigo muitas vezes orientar uma pessoa que está passando por uma situação semelhante, como já aconteceu. Eu tive um aluno, cara,
Me fugiu o nome dele agora aqui, mas eu acho que é Matheus o nome dele. Ele vai estar assistindo esse podcast com certeza. Ele comprou a minha mentoria vendendo picolé, velho. Ele conversou comigo há um ano atrás. Mandou uma foto dele num carrinho vendendo picolé na rua. E eu dei maior força, dei altos conselhos pra ele. Dei algumas aulas pra ele gratuita. Vamos lá, cara, vamos começar. E ele disse que esse meu contato com ele inicial, de não querer vender algo, mas de querer ajudar, motivou ele. Imagina, eu fiquei pensando nisso, sem brincadeira. Quantos picolé ele vendeu pra comprar meu curso? E eu só vim descobrir isso depois que ele falou: "Ô, você não lembra de mim, não?" Porque na verdade não é curso, era mentoria individual. Eu falei: "Não, não lembro. Você lembra daquele cara que vendia picolé? Sou eu." E eu falei: "Caraca, mano." O peso na consciência, tipo, pô, peguei um dinheiro do cara, tipo, R$ 1.000. Um cara que se matou. Minha vontade era de devolver o dinheiro, mas eu pensei, cara, esse cara valoriza tanto o meu tempo e que se dedicou pra isso, que eu vou fazer dessa mentoria a melhor mentoria da vida dele. E pra ele sentir um pouco do peso do eu paguei, pra ele poder valorizar, porque Sim. o gratuito as pessoas não valorizam. Por exemplo, agora, pô, vou fazer o treinamento agora gratuito com a galera. Tenho certeza que muita gente não vai acompanhar porque é gratuito. Muita gente que eu falo, vai muita gente participar, mas não é a Tem gente que quantidade. vai dizer assim, é gratuito, então não vale a pena. Ele Tem não, essa, tem ele não vai essa. me ensinar o que ele faz. Sim. A pergunta é, você vai ensinar? Vou ensinar exatamente o que eu faço, Maravilha. porque o mercado financeiro, porque tipo assim, muita gente quer reinventar a roda, dar nomes engraçados para uma coisa que já existe. Vou nem citar nome, mas estratégia bumerangue. Já existe, é pullback, entendeu? Eu vou fazer isso aqui, uma estratégia milagrosa. Não é, pô. Eu vou te ensinar o que funciona. E às vezes a pessoa prefere ser tapeada. Tipo assim, porra, eu paguei pra tu me ensinar que isso aqui, isso aqui. É, mano, é o que eu faço, tá aqui o resultado. É. Tu quer pra me ensinar uma coisa explicando que eu entro porque a Lua entra em alinhamento perfeito com o Sol, que mirou em Júpiter, que alinhou com a Terra e eu entrei por causa disso? Não, velho. É o simples. Eu vou te ensinar que não é só gráfico. É porque assim, ó, muita gente fala o seguinte: eu sou analista gráfico. Eu vou entrar só por causa do gráfico. O mercado não é gráfico. O mercado se comunica com você através do gráfico. Então, de ensinar gráfico por gráfico, tem um monte de conteúdo aí no YouTube. Um monte, tá cheio. Agora, entender o porquê que o gráfico está querendo te mostrar aquilo ali, o que está acontecendo por trás, pouca gente ensina. E às vezes eu estou operando com alguns traders famosos aí, que são amigos, que eles falam, eu vou entrar vendido aqui porque está numa resistência semanal. Claro que esses são fatores de confluência, são filtros. Mas eu falo, mas o mercado vai romper porque está acontecendo isso, isso, isso na macroeconomia e vai receber estímulos financeiros. E o book de oferta, que é um indicador que ninguém olha, que são os times in trades, está grandido compra. Então vai romper essa região e eu entro contrário. E às vezes dá certo, às vezes não, mas a maioria dá certo. Então, são fatores de confluência que muita gente não ensina e muita gente nem dá valor. Principalmente o iniciante. Eu vou entrar aqui porque bateu isso aqui. Eu não sou robô, pô. O mercado ele se comunica com você através de gráfico. É como se fosse letras. Você só consegue ler que tem geração porque você sabe decifrar esse código de juntar letra por letra e formar uma palavra. Decifrou o código. Se eu botasse mandarim, talvez, por se tratar de você, talvez você conseguisse ler. Mas talvez não conseguia ler. Não conseguia entender o que estava escrito ali. Mercado financeiro é a mesma coisa. Se você junta candle por candle, você forma um padrão. Esse padrão quer te dizer alguma coisa. E se você juntar os padrões com padrões, você consegue formar uma frase que é o mercado te falando, ó, eu vou romper aqui. Né? Com outras confluências de filtros, que é o que eu utilizo bastante. E isso eu vou ensinar no treinamento de forma gratuita, porque eu quero mudar vidas. Tu sabe que tu é um nome que tá hypando muito aqui agora. A gente falou que tu vinha pra cá, pra galera. Tem uma galera que te acompanha, dá engajamento. E daí a gente tem umas perguntas, né? Que veio da galera. As perguntas da galera. Vai lá. Primeiramente, vamos lá. Queria fazer um comentário sobre tudo que a gente ouviu. Essa voz do além é João, galera. João que tá aqui em tudo. Só um comentário que tu falaste que da tua experiência lá em Jurerê, né? Foi um evento que eu tava presente. E eu posso dizer que eu também tive essa experiência de encontrar pessoas que eu achava que eram muito hypadas, muito superiores e tudo mais, e eu vi que são pessoas como nós que começaram e tudo. E eu posso dizer, eu fui como aluno, e dentre as palestras a tua, sem dúvidas, foi a melhor.
de fato. Cara, gratidão total. E tu sabe porque eu te falei isso lá. Verdade. Tu sabe porque eu falei isso lá. Verdade. Eu lembro disso aí que tu falou, mesmo. Mas qual foi o diferencial? Por que tu achou a dele melhor? Cara, porque assim, além do que ele ensinou, do conteúdo de valor que ele ensinou, Israel ele tem uma dinâmica muito gostosa de se ouvir. Eu tava aqui, aquela que tu falaste sobre os 5 porquês, cara, aquilo ali é genial, pô. É muito didático e muito de valor para as pessoas. E essa foi a impressão que eu tive. Ele foi muito didático. Inclusive, teve uma ocasião lá que 2 traders ensinaram a mesma estratégia para mercados diferentes. Um ensinou para Forex e Israel ensinou para BMF. E, tipo, a gente viu, era a mesma estratégia. Só que o jeito que Israel explicou, claramente deu vários insights para várias pessoas. Não foi um comentário meu. Primeiro que eu conheci você lá, né? Sim. Então, cara, foi incrível, realmente. Essa situação dessa estratégia foi que ele começou... Eu nem ia falar sobre ela, eu tava explicando outra estratégia. E aí eu falei, também eu vou comentar dele aqui, mas aplicada para o nosso mercado. Isso, foi. E aí eu expliquei a estratégia aplicada para B3. Show de bola. Foi maravilhoso, de fato. Mas vamos lá. Tem algumas perguntas muito mais focadas no mercado financeiro, mas tem umas legais também sobre empreendedorismo. Inclusive uma minha, que eu vou fazer. Mas vamos lá. Eu acho que essa pergunta aqui é unanimidade. Foram várias dessas, mas eu acho que essa aqui resume melhor. Que sempre a pessoa pergunta quanto começar no mercado e tudo mais, mas eu achei essa daqui mais interessante. Qual foi a tua primeira banca em mercado financeiro? R$200. De verdade. Com dinheiro de quê? De Tanja, não? Não, eu tava construindo... Eu vou resumir para não ficar muito corrido, né? Pra não ficar muito grande. Eu trabalhava já como motoboy, etc, nessa época. E eu tava construindo minha casa, pô. Então, tudo eu contava como saco de cimento. Então, por exemplo, o saco de cimento naquela época era R$25. E eu imaginava o seguinte, cara, se eu arriscar R$200, são 8 sacos de cimento. Então, não posso arriscar mais do que isso, porque já vai fazer falta na casa, entende? E aí eu comecei com 200 e detalhes. Mas uma casa com menos 8 sacos de cimento, né, ainda fica de pé, dá de boa. Mas tipo, 8 sacos de cimento faz muita diferença pra levantar. A casa tá de pé? Hoje tá de pé. Então, beleza. Tá acabada. Melhor resposta possível. Essa daqui eu recebo muito também. E é uma pergunta que até me irrita às vezes, mas eu quero ver a tua resposta. Por que você acha que as pessoas dizem que mercado financeiro é pirâmide? Por ignorância. Mas quando eu falo ignorância, a ignorância ela só habita onde não existe conhecimento. Então a pessoa ser ignorante é porque o brasileiro em si, ele leva essa palavra muito pro lado bruto, né? Boçal, ignorante. Não. A ignorância, ela habita onde não existe conhecimento. Então, por exemplo, para um cara que, sei lá, no interiorzão mesmo que não tem nada, o cara prefere o quê? Um emprego ou um negócio? Ele vai preferir um emprego, não só em um lugar muito distante, qualquer lugar. Por quê? Porque ele não sabe. É igual tu oferecer banana e dinheiro pro macaco. Tô rodando pra caramba, vocês vão já entender. Qual que o macaco vai querer? A banana. Sim. É igual tu oferecer emprego ou negócio pro humano, pro ser humano. Porque ele não sabe com quantas bananas ele pode comprar com dinheiro. E a mesma coisa é emprego ou negócio. Ele não sabe quanto dinheiro ele pode ter com o negócio, empreender, entende? Então, as pessoas elas gostam de opinar muito naquilo que elas desconhecem. Esse é o mal que a gente tem no brasileiro em geral, né? Eles acabam vendo dinheiro rápido. Infelizmente, a gente tem muito profissional na área que queima o nosso mercado, que vai parar no Fantástico, mas isso não generaliza todo mundo, entende? Então, essa ignorância é a parte de o desconhecido, né? Eu vou falar mal porque eu não sei fazer igual. Basicamente é isso. E eu nem ligo, eu deixo meus resultados falar por mim. Cara, tá tão bom que tem mais duas ou três. Deixa eu ver aqui. Mas essa aqui é engraçada, porque esse aqui certeza assistiu teu stories hoje. Ele perguntou assim, você disse que vida de trader não é só abrir o notebook e fazer a grana rapidinho na praia. Mas como foi seu dia de operações hoje? Ele quer saber o resultado, para poder ele operar comigo amanhã, certeza. Não, quer saber como foi teu dia hoje. Rotina do teu dia hoje.
Cara, hoje eu tô gravando o conteúdo do meu lançamento. Hoje eu fui gravar, né? Lá no apartamento do João até, lá na parte lá da área da lazer dele. Mas, cara, hoje foi tranquilo porque, tipo assim, eu já sei o que eu sei fazer. Então, eu abri o celular, eu operei no Uber. O Uber e dei uma de vendedor de curso, literalmente. Pô. Sabe a história do croissant? Eu tentei fazer igual, pra levar pro lado cômico, engraçado. Aliás, cômico. Falei besteira? Cômico. Cômico, É engraçado. certo, né? Vou levar pro lado engraçado e perguntei, quanto é que eu tô dando na corrida aí? R$60, eu tava fazendo R$500 na operação. Naquele momento. E aí, eu cheguei a bater nessa operação, não foi no dia 820. Mas foi pelo celular, tranquilo. Olhei o telefone e analisei. A gente está falando de um salário mínimo dentro de um Uber. Em 15 minutos. Em 15 minutos. Eu tenho uma pergunta final, vou deixar o João continuar. Aí foi legal que a gente fez uma pergunta várias perguntas do mercado financeiro. Né? Tem mais duas. E eu acho que até Pex vai gostar disso. Uma relacionada a empreendedorismo e outra, que é a minha, relacionada a vendas. Porque eu já sei a história, mas eu quero que tu conte. Primeiro, aí de empreendedorismo, que veio da galera, você começou a operar e resolveu empreender depois. Qual foi a virada de chave para isso? Boa pergunta. Por que eu resolvi empreender depois? Teve 2 fatores. O primeiro foi... hoje, para quem não sabe, eu já falei isso no podcast, mas minha mãe é costureira. Né? E eu cansei de ver o pessoal, todos os clientes dela enrolando a minha mãe de pagar o que não era justo. E eu sempre falei para ela, abre um MEI para a senhora, abre uma empresa que é para você conseguir se profissionalizar e deixar de ser autônoma, né? Trabalhar de forma que não seja formal. E ela nunca... Existem pessoas que nasceram para ser líderes e outras pessoas que nasceram para ser lideradas. E o primeiro fator, vou ser sincero, foi querer ver mudar e entregar uma coisa rodando para minha mãe. Então, daí eu estruturei a empresa, criei ela e botei para rodar. Só que aí veio o segundo pilar. Até então eu ia deixar tudo na mão dela. Foi quando no primeiro ano eu consegui faturar R$98 mil com a empresa. Eu falei, nossa, isso aqui é um negocinho bom de brincar, né? E foi daí que eu comecei a entender que o empreender acontece, vale a pena. Então eu tinha como conseguir puxar dinheiro de uma das minhas fontes de renda, que era o mercado financeiro, e aportar no investimento para poder potencializar essa empresa dela crescer mais. Tem um negócio também, Israel, que é assim também, que você tem que se perguntar, e por que não? Porque assim, vamos lá, você tem os porquês e também tem os porquês não, né? Porque assim, hoje, do jeito que você está, validado no mercado, só com esses números aí que você vai citando assim, dá para ver como é que está sendo sua trajetória. Mas assim, hoje você tem esse histórico no mercado e para também não entenderem errado, mas assim, querendo ou não, você passa muito pouco tempo no mercado se comparado aos empregos formais. Sim. Você passa muito pouco tempo. Esse você passou ao 15 minutos. Mas, enfim, passa muito pouco tempo. E o que você vai fazer com o resto do seu dia? Fora viver, fora tudo. Assim, seria irresponsabilidade, seria idiota se você... Cara, eu tenho esse tempo livre, eu vou ficar fazendo o quê? Assistindo Netflix? E... Eu vou pra uma praia? Tem hora que até isso abusa, né? Sim. Tem hora que até isso abusa. E por que não empreender? E do mesmo tempo agora que você tem uma metodologia como... João, de novo, eu conheci você... Não foi pelo seu resultado, porque o seu resultado eu conheci depois. Eu conheci pela sua metodologia, pela forma que você imprimia a sua metodologia, que João, que é meu braço direito, ele veio falar, cara, esse cara aqui é incrível e tudo mais pela metodologia. E por que não vender essa metodologia? Se deu tão certo para você, se deu certo para uma pessoa que era motoboy, que começou com R$200 e tem essa trajetória que teve, e por que não? As pessoas têm que começar a também fazer as perguntas do porquê, que é maravilhoso, mas do porquê não. Por que não? Eu não vou vender minha metodologia, por que não vou empreender se eu tenho esse tempo todo, né? Não é verdade? Vai, João. Só estou trazendo um gancho. Essa questão é muito importante, Pex. Porque teve um tempo na minha vida que eu não sei se isso foi depressão. Porque eu sempre julguei isso aí, essa doença, tipo, isso é frescura. Mas teve um momento da minha vida que eu me senti inútil.
E João sabe, não sei se eu comentei isso contigo, eu tinha vergonha de postar o meu resultado na internet porque eu pensava que eu tava humilhando as pessoas. Ó, Entende? cara. E aí, como eu fazia lá meus 400, 500 reais, naquela época, meio salário mínimo em uma manhã, o restante do meu dia eu não fazia nada. E eu via meu irmão, por exemplo, indo pra indústria, meu outro irmão é técnico de mecatrônica indo, pô, sabe? Trabalhar ali todo dia maçantemente. E eu ficava assim, caramba, o que eu tô fazendo? E eu comecei a entrar no ciclo de que eu achava que eu que tava errado. De falar assim, pô, cara, tu tá fazendo o quê? Tu é um vagabundo. Mesmo Né? ganhando dinheiro, mas Mesmo essa sensação. uma sensação de Pois que eu tava me sentindo improdutivo. E aí o que me salvou disso tudo foi justamente a Uniformulário, que é a minha empresa hoje de fardamento, e também começar a pensar em criar conteúdo pro Instagram de grande valia que podia mudar a vida dos outros, que era o conhecimento. E quando eu comecei junto com vocês aqui, eu comecei a enraizar a questão da venda do meu conhecimento, né? De mudar vidas do gratuito, mas também de vender algo mais impactante ali para quem quer mudar de vida. Cara, a última pergunta é minha, mas não é nenhuma pergunta. Eu queria que tu contasse, porque assim, eu achei legal a sequência aqui, né? A gente falou de mercado financeiro, a gente falou de empreendedorismo. Começou falando de vendas. E não, nas perguntas. Ah, tá. E faltou uma pergunta relacionada a vendas. Ah, maravilha. E eu queria que tu contasse, porque tu e Pex têm uma história muito parecida. Se tu pudesse contar até a tua também, seria muito legal. Que é uma coisa que eu sofro aqui, muito, que é que, cara, a gente gosta tanto de venda, que a gente nem finalizou ainda o produto, já vende, porque a gente sabe que vai entregar. E eu sei que tu começou a tua empresa vendendo uma parada, juntou a grana da primeira venda e montou o negócio. Foi. E Pex fez a mesma coisa. Como... Com outro negócio dele. Então eu queria que vocês dois contassem as histórias, porque eu acho que isso vai ficar muito legal pra galera. Tá, vamos lá. A Uniformulário surgiu, eu não tinha R$1 para colocar nela. Depois eu investi, claro. E aí, no antigo local que eu trabalhava, eu sempre fui conhecido como ferramenta. O cara que desenrola tudo, que sabe onde é que tem fornecedor disso, que consegue, sabe? E me ligaram, você sabe onde eu consigo um fardamento aqui pra ontem? Eu sei. Tava precisando de dinheiro. Eu falei assim, eu consigo. Só que eu não sabia, eu não tinha expertise com nada daquilo ali. Eu sabia quem fazia e sabia quem queria. Já dava um negócio. E aí ela falou assim, pega pra mim um orçamento disso daqui, vou te mandar no teu WhatsApp. Me mandou, olhei a relação. Eu falei, e agora? Nunca cheguei nessa fase. Aí eu tive uma ideia, vou ligar para 3 malharias, vou pedir o orçamento deles e vou baixar R$1 de cada peça. E liguei. Quanto é que você faz isso aqui? Aí eu recebi os 3 orçamentos e levei lá para casa da minha mãe, na época ela era a única costureira. E eu falei, a senhora cobra quanto para fazer isso aqui? Eu cobro tanto por peça. Aí eu comecei a montar quanto é que eu teria de custo. Aí eu falei o seguinte, dá tanto, cobrei a pessoa. E eu lembro que esse mês foi muito louco, porque no meu primeiro mês eu fiz R$7.000. Porque essa empresa era como se fosse uma holding. Ela tinha uma empresa que fazia várias outras empresas lá, que era tipo portaria, engenharia, não sei o que. Uhum. E aí eu comecei a me conectar com as outras empresas delas e comecei a fazer vários fardamentos, sem ter nem experiência de nada. Então errei muito, pequeno prazo, dei prazo curto, errei, mas aprendi. Mas o mais interessante é que eu comecei a empresa com exatos R$0 e finalizei o mês com R$7.000 na conta. Poder de vendas. Dessa empresa. E a sacada foi, eu não sei fazer, eu não sei como fazer, mas eu sei quem faz. E como que eu vou dar preço? Eu não sabia dar orçamento. Então eu liguei para quem sabe fazer e quem sabe dar orçamento. E eu falei, se ela lucra vendendo por esse preço, não vai ser R$1 que vai me deixar mais pobre. Eu já estou lucrando, então eu comecei a baixar R$1 do orçamento de todo mundo. Porque no final eu teria um desconto, sei lá, de R$50. E para quem tá pagando, é R$50 mais barato lá, eu vou fazer nele. E foi assim que hoje, para quem conhece, eu não sei nem se eu posso falar o nome das empresas, mas se eu puder. Não sei. Mas depois tu faz pi, se não puder. Tem a Ponto Branco, que na minha cidade é muito grande. Estilo Branco, que é muito grande. E outras malharias, tipo Egos, sabe? Vitória, que me engoliam. E eu pequenininha consegui roubar um monte de cliente deles, porque eu fazia o mesmo produto mais barato porque eu não tinha o brand. E eles cobravam mais caro porque era Egos, era Ponto Branco, era Estilo Branco.
Então, eu comecei a fazer vários tipos de negócio dentro dessa atmosfera. Como, por exemplo, fechei com a Xware, fechei com um curso de medicina, onde eu fiz os scrubs dele. Scrubs é aquela da Grey's Anatomy, toquinha, tá? Uhum. E eu fiz muitos. E esses médicos começaram, porra, mano, que material de qualidade. Aonde foi feito? Em Formulari, e não no Ponto Branco. Então eu comecei a ter um produto que os grandes faziam e entregavam por um valor maior, e eu fazia o mesmo produto com a mesma qualidade, às vezes superior, por um preço menor. Então eu fiquei competitivo no mercado, entende? E daí eu comecei a empresa que já tem hoje mais de um ano. A minha foi parecida assim. E muito veio do porquê não também. Eu trabalhava na ocasião já no escritório de mercado financeiro e eu tinha 2 sócios na ocasião. E eu queria muito, assim, tenho muita vivacidade, sou ligado 220. Comecei o podcast dizendo gosto de dinheiro, mas gosto de trabalhar, gosto de viver, gosto de tudo, na verdade, porque Deus me deu uma coisa, um verdadeiro presente, de eu fazer somente aquilo que eu gosto. Então, não tem como não fazer com amor e, portanto, não tem como não fazer bem feito. Porque vem disso. E na ocasião eu tava com essa sociedade e a gente ganhando muito bem, só que a gente poderia fazer muito mais, porque aquilo como a gente falou, né? O mercado financeiro ele ocupa ele ocupa em termos pouco comparado ao mercado tradicional, porque o mercado tradicional ele ocupa muito o dia inteiro, porque você vende suas horas. E mercado financeiro, a gente está atrás do resultado. Tem dia que bate o resultado em 15 minutos. E aí, o dia tem 24 horas. O que é que você vai fazer, né? E daí eu sei que quando eu comecei a querer fazer outras coisas, outros estilos lá dentro, eles começaram, assim, a ideia deles, cara, a gente já ganha tão bem, por que mais trabalho, tudo? Porque adorava passar o dia de cara para cima. Não era o meu caso. E como eu tinha tido já uma experiência que eu trabalhei bem mais que as outras pessoas, porque, de novo, amo o que faço, naquele momento eu falei, cara, eu não irei fazer se todo mundo não fizer junto, porque a gente tem sociedade, eu não vou fazer sozinho e todos ganharem. Então, tentei por um tempo, me frustrei que eles não estavam indo, aliás, eles não queriam isso, e daí o que é que eu fiz? Eu peguei e tinha muito tempo livre, porque eu só fazia exato o tanto tempo dele, e trabalhava uma média de 4 horas por dia. De 4 horas por dia no escritório. E eu, ligado no 220, comecei a preencher meu tempo e comecei a ir para academia. Para academia, malhar, conversar com os amigos e tudo. E fui fazendo certinho e uma hora eu tava com um baita corpo. Um baita corpo. E com essa história de um baita corpo, o pessoal começava, a galera vinha atrás de mim no Instagram, que eu não conhecia, muito começou, pessoas pessoalmente no Instagram. Pex, tem como me dar uma dica? Pessoas que eu nem conhecia, querendo dicas de corpo, olha só. E um dia eu fui para um campeonato de fisiculturismo assistir, gosto muito desse mercado. E lá eu, na hora do intervalo, que lá esses shows demora às vezes o dia inteiro, na hora do intervalo fui lanchar e não tinha absolutamente nada fitness para lanchar. Nada, não tinha nada fit. E acabou que eu comi uma coxinha. Tinha que comer, já estava há tantas horas lá. Eu falei, cara, que mercado que está realmente precisando desse tipo de visão. Cara, lá, se dentro de um campeonato não se tem, imagina dias só mais. Obviamente que eu estou falando isso anos atrás, essa realidade mudou. E nessa eu falei, cara, eu vou criar alguma coisa com relação a esse mercado. E eu lembro que eu cheguei em casa e desenhei desenhei de noite um cardápio que eu seguia. Liguei para um amigo meu e falei assim, cara, eu quero abrir uma empresa disso, mas eu já tenho um trabalho lá, esse aqui é um trabalho que demanda. Perguntei assim, bora entrar junto em sociedade? E no caso da sociedade, ele entrava apenas com a administração que eu ia entrar. Eu entrava com toda a grana. Eu entraria com toda a grana. Mas ainda estava muito em ideação. Mas aquelas coisas que só Deus pode explicar, né? Parece que quando você se coloca uma certa nível de frequência, lá você capta uma energia que vem do universo. Por incrível que pareça. Quando eu liguei para esse meu amigo, faltava 2 semanas para o carnaval. E meu amigo falou assim, Pex, a ideia é boa, mas só faltam 2 semanas para o carnaval, ninguém vai gastar com isso, ninguém vai gastar dinheiro com isso agora.
Vamos pensar isso depois do carnaval. Entretanto, uma coisa dentro de mim, ele tinha toda a lógica. Mais uma coisa dentro de mim fazia com que eu quisesse começar aquilo para agora. Beleza, fui dormir com essa ideia. No outro dia de manhã, pela hora do almoço, uma das pessoas que me perguntava direto, até uma menina que me perguntava, eu mal conhecia. Ela já tinha encontrado umas 2 vezes com ela na academia, conhecia através do Instagram. Ela pegou e mandou uma mensagem assim: Pex, meu irmão vai casar tal dia e ele queria emagrecer para lá, eu queria que tu pegasse umas dicas com ele. Eu já tinha ideia do que eu queria fazer. Falei assim, cara, mas seria melhor eu me encontrar pessoalmente, imagina. Não... E nessa ocasião, encontrei com ele, marcamos no mesmo dia, foi ele e a noiva dele para fazer esse pacote. Quando eu fiz esse pacote, eu falei, olha, cheguei lá apresentando, olha, eu tenho uma empresa disso, a gente pode bolar uma dieta, você se alimentar disso tudo aqui. E fiz uma apresentação lá oralmente, montei 2 pacotes e falei, no caso, eu lembro, um pacote com todas as refeições dele e dela, pelo um X período, que era até o casamento dele. Ele simplesmente fechou na hora e transferiu o dinheiro na hora. Eu peguei esse dinheiro, a mãe da minha melhor amiga, ela é uma cozinheira muito famosa na minha cidade, mão cheia e tudo mais. Liguei para ela e falei assim, se ela me ajudaria a montar esses cardápios. Mas esse cardápio, agora já mudando um pouquinho bate-bola, né? Ah. Tu pegou o valor total ou tu recebeu um valor mensal? Não, eu recebi o valor mensal, porque é os fechamentos mês a mês. Eu fiz um pacote mensal de todas as refeições para 2 pessoas. Ele transferiu o dinheiro. Eu peguei esse dinheiro, fui na casa dela, peguei ela e a gente já foi para o supermercado comprar e compramos com esse dinheiro. E como é que tu chegou nesse preço? Tipo assim, de saber o de noção, né? De noção, porque você seguiria a minha alimentação. Sim, já tinha... Não, então, eu coloquei minha alimentação. Sim. Minha alimentação, que inclusive tinha vindo de nutricionista. Então, ali eu só repliquei. A posteriori, aí fizemos, ele já começou a nos indicar com outras pessoas. Resultado, eu, com 3 meses... já estava com empresa montada, vários funcionários, uma nutricionista específica para uma nutricionista esportista e exclusiva da minha empresa, que passava o dia na minha empresa, técnica de nutrição, uma equipe, a empresa completamente montada. 3 meses depois, comecei daí por indicação e certo que nessa ocasião eu tinha dinheiro para começar só, mas o indicativo bastou eu dar o start no início, que até o próprio dinheiro, tal como você, veio daquilo que eu iria vender. Por isso que, apesar que vai ser minha última pergunta para você, depois de contar essa história, vendas, ele é o início tão maravilhoso assim, que foi o início da vida de tantas pessoas que passaram por aqui, pelo nosso podcast, mas com as pessoas que eu fui convivendo, que a pergunta e por que não? Porque vendas, na ocasião, já ganhava muito bem, mas por que não fazer isso? Resultado, continuei no mercado financeiro, comecei essa empresa. Cara, essa empresa, ela rendeu tão bem, foi o tempo todo, que só que quando eu fui morar nos Estados Unidos, que não tinha como eu gerir dessa maneira, né? Que no caso aí eu comecei negócio com os Estados Unidos e dólar obviamente é mais forte que real, mas venda é maravilhoso. Apesar de eu amo vendas, eu amo empreender, porque empreender lhe joga para áreas que você nunca pensou nem estar. A verdade é essa, porque você é um novo desafio, né? É sobre ser desafiado, você tá lá entendendo novas coisas. Eu faço isso direto com o João, isso vai assim nos enriquecendo. Parece que nossa vida é uma vida validada, uma vida que nós vivemos pela vida de 3 pessoas. E olha que a nossa rotina, a gente consegue, isso é maravilhoso, conectar, né? Vendas, mercado financeiro e empreendedorismo. Mas, sem dúvida, a coluna vertebral da minha vida financeira, de tudo aquilo que eu consegui, da minha liberdade geográfica, financeira, de tempo, de história, é mercado financeiro, que é um grande alavancador. Por isso que tua história é tão bacana para mim. Eu escuto calado, porque você vai escutando. Talvez esse tenha sido o podcast que eu menos conversei, porque tuas histórias iam me remetendo para lugares, memórias. Porque, de novo, vou fazer 13 anos. Então, o que eu vivi
e como minha vida era infeliz, e como minha vida é feliz empreendendo, mas tudo isso, o mercado financeiro foi o grande protagonista. A minha pergunta para você é só uma final, eu quero que você me responda direto e reto. Você julga que o mercado financeiro ele mudou sua vida? Mudou sua história? Até interrompi aqui. Mudou minha vida de comendo completamente. Porque se não existisse o mercado financeiro hoje, possivelmente, ou estaria desempregado, talvez não. Porque eu estaria no mercado tradicional, eu não sei como é que está o atual cenário. Ou eu estaria vivendo uma vida infeliz de trabalhar, não do trabalho de trabalhar de segunda a sexta, porque eu trabalho às vezes de segunda a domingo, mas está fazendo algo que não brilhasse meus olhos. Entende? Então, o primeiro passo, eu penso na qualidade de vida. E segundo passo, na segunda opção, vem o dinheiro. Então, hoje eu trabalho feliz, faço o que amo e sou muito bem pago por isso. E além disso, lhe dá tempo para você fazer seu curso, vender e ainda empreender. Olha como o mercado financeiro é realmente um grande divisor de águas na vida daquela pessoa que faz de maneira profissional. É isso que nós aqui desse canal queremos trazer para você. Será o grande divisor de águas da sua vida, se você fizer isso de forma profissional, como eu fiz, como Israel fez. E é por isso que eu só tenho a agradecer a você, a presença aqui hoje, que tua história, além de maravilhosa, me remeteu assim, a vários lugares da minha vida. Obrigado demais. Tamo junto. E é só o começo, como eu falo. Galerinha, vou te dizer um negócio aqui, que papo massa pra mim, espero que tenha tocado você no local certo, que é naquilo que você mais pode enriquecer, que é na parte do conhecimento. Você com conhecimento, você vai para qualquer lugar que você escolher. Então, Misa, onde é que a galera pode te encontrar aí? No Instagram, né? No Instagram é só digitar lá Misa, mas ficar mais direto, bota Israel _Pires B3, não tem erro, vai ser o primeiro em aparecer lá. O TikTok também, eu sou TikTok agora também. Olha. É o mesmo @. E é isso. Instagram e TikTok. Pergunta final mesmo agora. Tu ainda aguenta comer miojo? Cara. Não precisa responder. Não precisa responder. Cara, quero agradecer demais a presença de Israel, meu irmão. Muito obrigado. Foi top demais isso aqui. Eu agradeço. Cara, foi enriquecedor. Para mim, tenho certeza para você. Queria pedir para vocês compartilhar, para quem essa história você acha que faz sentido, para aquela, nem que seja, não que vá seguir no mercado financeiro, mas você quer seguir no mercado financeiro, manda para o teu pai, manda para tua mãe, manda para teus amigos, para validar a tua escolha, para mostrar, tá vendo, olha, eu não sou doido, eu estou indo por um processo aqui, por um caminho que muita gente que não tinha absolutamente, às vezes, horizonte lá no passado, trilhou, e olha como aqui essa história é vencedora. Então, curte, compartilha, que nesse canal você vai sempre estar encontrando essas histórias que vai te inspirar mais, vai te dar um mecanismo de seguir. Valeu, galera!